O jornalista Clauterano traz a sua análise dentro do quadro Entendendo a Notícia de hoje. Na tela, roda aí, vai. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teheran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Que nexo faz a volta de Ciro Gomes para o PSDB? Aparentemente, o maior entusiasta deste retorno é Tasso Gereissati. E Tasso Gereissati é uma figura que um dia terá a história contada, colocando seu papel no devido lugar em relação à trajetória do Ceará. A folha de serviços dele ao Estado é inegável, é indiscutível. Tasso é um patriota. E Tasso, em 2022, votou em Lula e liderou empresários que votaram em Lula com medo das consequências de um segundo governo Bolsonaro. Esse mesmo Tasso tenta atrair o Ciro Gomes e aparentemente é favorável que o Ciro seja candidato, quem sabe, ao governo do estado do Ceará. Como nós seres humanos somos contraditórios por natureza, é de imaginar que talvez o Tasso ache que o Ciro é aquele do projeto mudancista, quando os dois tinham cabelos pretos, quando os dois eram magros e jovens. Esse tempo foi vencido pela idade e foi vencido pela passagem dos dias e dos anos. Mas aquele Ciro Gomes, lá de trás, aquele de quem o Tasso sente saudades, mudou bastante. Porque, vamos recordar, por que o Ciro saiu do PSDB? Saiu porque ele queria ser candidato a presidente e na época o partido tinha quadros com muito mais peso para isso, como Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro, Mário Covas, para citar apenas 3. E ele, por não conseguir fazer valer a sua vontade, detalhe, o Tasso era bem maior do que ele dentro do partido, ele saiu e foi para o PPS. E foi pelo extinto PPS que o Ciro foi candidato a presidente pela primeira vez. Esse mesmo Ciro depois continuou mudando de acordo com o sabor de suas conveniências, enquanto o Tasso, goste-se ou não dele, se manteve coerente à sua conduta, à sua trajetória, inclusive dentro do mesmo partido. Tasso é aquele que viveu num PSDB grande e forte, com poder dentro do estado do Ceará e com o poder central na pessoa do Fernando Henrique Cardoso, único presidente eleito e reeleito do período de 8 anos em que governou. E Tasso continua no PSDB natimorto, o PSDB que virou uma coisa bolsonarista, de direita, quase extremista dentro do Congresso Nacional. Tasso se mantém no partido, foi senador pelo partido. Ciro, quantos partidos teve depois que deixou o PSDB? Dá para colecionar uma série de siglas e sopas de letrinhas. E nesse período, todas as mudanças que o Ciro fez, todas as idas e vindas, foi movido pelo interesse próprio dele. Tasso Gereissati, nesse sentido, como é diferente do Ciro, embora ambos tenham uma ligação. Em 2010, quando Tasso tentou a reeleição para o Senado, Ciro não foi com ele, porque naquele período era mais interessante para o Ciro ficar com o Lula. O Ciro, de 2010, sonhava inclusive em ser o candidato do Lula à sucessão presidencial. E quando o Lula escolheu Dilma e não ele, Ciro Gomes, a ira do Ciro contra o Lula ali começou. Então há muitas
diferenças e ao mesmo tempo uma empatia, provavelmente uma nostalgia da parte do ex-senador Tasso Gereissati, que imagina que trazer o Ciro de volta reeditaria o PSDB do passado. Lamento informar, aquele PSDB não volta mais, seja pela passagem do tempo, seja pela incoerência do partido, seja porque esse partido, em nível nacional, praticamente não existe mais. E em nível regional, apesar de todo o peso e respeitabilidade do Tasso, aqui também ele é um partido natimorto, um partido sem forças. Quanto ao Ciro Gomes, mas se ele for candidato, dizem alguns nostálgicos, ele pode atrair muita gente. O problema é que o Ciro Gomes é uma figura que não tem condições de lidar com o ambiente político da atualidade. Um ambiente político que requer acordos que o Ciro depois acaba sempre descumprindo. E a classe política atual, ela é muito movida ao momento que está vivendo e ao tempo em que está inserida. Essa classe política tem mais afinidade com Camilo Santana, que é do PT, e com Cid Gomes, o irmão do Ciro, do que com as carcomidas intenções do Ciro Gomes, que sempre são voltadas para o interesse próprio, o interesse pessoal. É muito difícil que haja prosperidade em tudo isso. No entanto, Tasso Gereissati parece voltado ou parece movido pela nostalgia. Será que é só isso? Ou o Tasso teria uma super ideia para transformar o PSDB, para tirar o PSDB da tumba onde ele se enfiou? Alguém pode perguntar, quem foi o coveiro do PSDB? Olha, a cova do PSDB começou a ser aberta por Aécio Neves, quando perdeu as eleições de 2014, perdeu legitimamente e foi o primeiro político de peso a questionar a credibilidade das urnas eletrônicas. Lembram disso? Que Aécio pediu recontagem dos votos em 2014? Pois é, dali em diante começaria a nascer o ovo da serpente do bolsonarismo. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação. Entendendo a notícia, com Cláudio Teran.